Campeonato Nacional de Velocidade está de volta às pistas para a edição 2023 e foi o Cartódromo de Fátima que acolheu a primeira jornada. Os jovens pilotos já estavam ansiosos pela competição. Várias classes em pista, Mini Motos 4.2 e MR90, o Mini GP 110, com as máquinas de caixa automática incluídas e o sempre aguardado FIM Mini GP. Começamos com as pequenas motos, Mini Motos 4.2, dois pilotos a representar a classe. Um menino e uma menina. Este é Martim Vaz. Dividiu a pista com Sofia Almeida, que vemos nas imagens. Melhor andamento para Martim Vaz, que de forma folgada venceu a Sofia Almeida na primeira corrida. O mesmo acontecendo também na segunda corrida. Aqui vemos de novo os jovens pilotos a começar a segunda manga da competição, com Martim Vaz logo a chegar-se à frente e a manter também uma confortável distância para Sofia Almeida. A Sofia teve com o melhor tempo de volta 1 minuto 22, para Martim Vaz melhor tempo de volta 1 minuto e 2. Aqui vemos os pilotos a cortarem a meta. E agora, aqui os temos no pódio. E agora é a vez dos pilotos da classe IMR90 se prepararem para a competição. 8 pilotos em pista. Cá está o arranque da primeira corrida, muito público presente num dia muito agradável. No início do Mini Velocidade deste ano em Fátima. Na primeira corrida, Dinis Seco ficou na 8ª posição, Carlos Almeida à sua frente, João Freire foi 6º classificado e este é o piloto Pedro Teixeira, ficou na 5ª posição, equipa de branco e preto, piloto número 7. Pedro Teixeira ficou a mais de meio minuto de distância do vencedor. Este é Diego Ribeiro, piloto número 34. Diego Ribeiro conseguiu o 4º lugar, mais de 28 segundos de diferença do vencedor. Terceira posição para Gabriel Romeiro, aqui o temos, piloto número 65. Melhor volta 1 minuto 2 segundos, ponto 8. Gabriel Romeiro, que lutou com Martim Vaz para a obtenção do segundo lugar. Cá vemos o despique entre os dois pilotos. Um despique muito interessante, a animar o público presente. Gabriel Romeiro bem tentou, no entanto Martim Vaz conseguiu aguentar a pressão e garantir nesta primeira corrida o segundo lugar de pódio. Cá vemos o piloto número 5, com o Gabriel bem perto da sua máquina. E folgadamente Tomás Canárias, número 26, conseguiu uma vitória com mais de 13 segundos de diferença para o segundo. 1 minuto, 1 segundo, ponto 6. Foi o melhor tempo de volta para Tomás Canárias, que dominou esta primeira etapa do troféu deste ano. Seguiu logo à frente desde o início e assim se manteve até ver a bandeira de xadrez. E agora os pilotos prontos para a segunda manga da competição. Segunda corrida com Dinis Seco de novo no 8º posto. À sua frente João Freire. 6º lugar para Pedro Teixeira. E no 5º lugar este piloto que vemos, número 20, Carlos Almeida. Ficou quase 20 segundos do primeiro classificado, que voltou a ser Tomás Canárias. Este é Gabriel Romeiro, piloto 65. Cá está o piloto a conseguir passar o seu adversário. E houve um despique interessante também para a terceira posição, entre Gabriel Romeiro e Diego Ribeiro. Diego Ribeiro tem o número 34, aqui o vemos, aguentou a pressão e seguiu ali sempre atrás de Martim Vaz. Cá está o piloto número 5, Martim Vaz. A exemplo da primeira corrida também conseguiu o segundo lugar de pódio. Melhor tempo de volta 1 minuto 1.2. E este é Tomás Canárias. Voltou a vencer folgadamente na segunda corrida com mais de 12 segundos de diferença. 1 minuto 1.2, o melhor tempo de volta para o piloto. Que aqui vemos no pódio com Martim Vaz e Gabriel Romeiro. E agora tudo a postos para o começo do Mini GP 110, com duas motos de caixa automática também em pista. Foram os pilotos Carlos Almeida e Tomás Oliveira Santos. Tomás Oliveira Santos nas automáticas ficou em 8º lugar à geral. E Carlos Almeida ficou na 6ª posição à geral. Aqui vemos o piloto que venceu então nas automáticas nesta primeira corrida. Uma prova muito interessante, que muito agradou ao público que se fez sentir em bom número aqui em Fátima, no arranque da competição. Aqui vemos o despique pelo 4º lugar entre Afonso Santos e Dinis Carvalho. Afonso Santos é o piloto número 21. Foi ele que ficou na 5ª posição. Dinis Carvalho é este piloto, 4º lugar.
57.9 o melhor tempo de volta, baixou o segundo 58. E este é João Cancelinha, piloto número 13. Fez uma boa primeira manga, mas teve azar na segunda. Aqui a conseguir o último lugar de pódio, uma diferença de quase 40 segundos para o vencedor. Piloto número 13. À sua frente, Tomás Santos. De forma destacada, mas ainda longe do primeiro lugar, Tomás Santos ficou atrás de Tiago Tomé, que aqui vemos, piloto número 86. De facto, um grande andamento por parte de Tiago Tomé. Melhor tempo de volta abaixo do segundo 54. Ficou com mais de meio minuto de diferença para o segundo Tomás Santos. E este é o arranque da segunda corrida, que voltou a ter Tiago Tomé como grande vencedor. E no que toca às automáticas, Tomás Oliveira Santos voltou a ser segundo, sexto à geral, Carlos Almeida à frente dele, quinto à geral e primeiro nas automáticas. Aqui vemos Carlos Almeida, piloto número 20. E aqui um despique intenso para a obtenção do terceiro lugar entre Diniz Carvalho e Afonso Santos. Afonso Santos viria a ficar na quarta posição. Aqui está o piloto número 21. Com o melhor tempo de volta, rodou abaixo do segundo 58. Algo que não conseguiu Diniz Carvalho, que aqui vemos. Ainda assim conseguiu o último lugar de pódio nesta segunda corrida. Tomás Santos voltou a ser segundo. João Cancelinha, que tinha sido terceiro na primeira corrida, sofreu uma queda a meio desta segunda manga e não voltou à prova. E Tiago Tomé passeava lá na frente, mas desta vez com menos tempo de diferença para o segundo, quase 12 segundos. E aqui temos os três primeiros no pódio da classe Open 110 e também os das automáticas. E agora o sempre muito aguardado e competitivo FIM Mini GP. 7 pilotos em competição. Esta é Carlota Carochinho com a moto número 28. A piloto ficou na quinta posição, eram 7 pilotos que estavam em prova. À frente dela, Henrique Vicente. 55.7 o melhor tempo de volta para este piloto, número 23. Na terceira posição ficou Frederico Guimarães, mas a mais de 21 segundos de diferença para o vencedor. O segundo lugar foi para Alexandre Cabá, 53.6, melhor tempo de volta. Ainda assim, mais de 9 segundos atrás do grande nome do FIM Mini GP, que voltou com vontade de vencer. Cá está ele, Pedro Matos. 53.1 o melhor tempo de volta para o piloto, que venceu o FIM Mini GP do ano passado e esteve em Valência na grande final com 4 dezenas de pilotos vindos de 16 países. Pedro Matos e Tiago João foram os primeiros do campeonato português, representaram Portugal em Valência com 2 corridas e uma super final. O Pedro Matos conseguiu um 7º posto na primeira, um 4º lugar na segunda corrida e depois um 6º na superfinal. Uma grande participação para Pedro Matos. Carlota Carochinho voltou a ser quinta nesta segunda corrida. Tudo igual, não houve alteração na tabela no que toca às classificações. Henrique Vicente, piloto 23, foi 4º classificado. Último lugar de pódio para Frederico Guimarães. 54.3 o melhor tempo de volta para o piloto, que aqui vemos. Na segunda posição voltou a estar Alexandre Cabá, a rodar sem pressão, mas a não fazer também grande pressão em relação a Pedro Matos, com uma folga de mais de 11 segundos. Alexandre Cabá, aqui vemos o piloto. 2 segundos lugares na prova de arranque e 2 primeiros para Pedro Matos. Cá está o piloto, que voltou em forma para a edição deste ano. Venceu em Fátima a primeira corrida e a segunda do Mini GP. 52.6 foi o melhor tempo de volta para Pedro Matos, que aqui vemos a receber a bandeirada de xadrez. Aqui temos os 3 primeiros no pódio. No arranque desta competição no cartódromo de Fátima, a mini velocidade segue agora para o Bombarral.